Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua presença. Nós somos do podcast O Fato É. E antes de nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo de hoje, já peço a você que curta, compartilha o nosso canal no Instagram, no YouTube, né? Encaminhe para o seu amigo, para a sua lista de WhatsApp, naquele grupo da família bacana, né? Compartilha a gente lá, curta, ativa o sininho e nos dê aquela ajuda. Hoje, o nosso podcast, o nosso episódio de hoje, vai falar com o Padre Francisco, que é da Igreja Ortodoxa. E nós vamos entender aqui, né, a trajetória de vida do padre e como é, né, essa relação do padre e a relação Igreja Apostólica Romana e também da Igreja Ortodoxa. Há bastante diferença nisso. Padre Francisco, seja bem-vindo, tá? Sinta-se à vontade, primeiramente. E primeiro se apresenta, né? Padre Francisco, quantos anos? Boa noite a todos que nos acompanham, boa noite, doutor. Meu nome é Francisco Contreras, eu sou padre da Igreja Ortodoxa Ucraniana da Diáspora, em Mauá, né, da Diocese de Mauá. Tenho 53 anos, casado, porque na ortodoxia se permite isso, né, que o padre seja casado. Tenho 5 filhos. Nossa, uma bela prole. Você cumpriu aquele mandamento, ir de povoar o mundo. Exatamente. Né? Você tá aí povoando o mundo. Importante, tá cumprindo a palavra. Padre, eu vou até começar um pouco nessa questão. Você já mencionou aqui logo de cara, né, essa diferença, essa relação, né, ser padre na Igreja Ortodoxa e ser casado. É importante, as pessoas não estão acostumadas muito com essa diferença entre a Igreja Ortodoxa. Estou vendo até a batina. Então, à primeira vista, padre, a batina... É um homem celibatário, né? Como é que funciona? Qual é a diferença entre a Igreja Ortodoxa, né, no caso a ucraniana, para o catolicismo apostólico romano, que a gente conhece aqui no Brasil? Na Igreja Católica Ortodoxa, o sacerdote ele pode ser casado, né? O monge, se a pessoa escolher uma vida monástica, aí não, aí ele deve ser celibatário. Mas no caso do sacerdote, ele pode optar entre ou ser celibatário, né, ou não casar, ou ter uma família, casar e ter a sua família. Tem essa liberdade, né? Tá. Mas hoje, então, a sua vocação de fé é ser padre. Ser padre. Como é que você descobriu isso? Isso foi quando eu era novo. Eu tinha 18, 19 anos, namorava com uma moça. Faz um tempo. Alguns poucos anos. Né? E essa moça, ela frequentava grupo de oração, e eu não era de frequentar igrejas, né? Sua família é católica? É católica, mas é aquela católica que vai na missa de 7º dia e batizado só. Sei. O católico tradicional, vamos dizer assim. O pessoal chama de católico não praticante. Exatamente. E aí eu conheci essa moça, e ela me convidou para ir à missa, eu fui. Achei muito chato, né? Porque é sempre a mesma coisa, aparentemente, né? Meu pai falava que ele não gostava do senta e levanta. Senta, levanta, senta, levanta. É que faz parte do rito, né? Da liturgia. É bonita. A liturgia católica, seja ela romana ou ortodoxa, é muito bonita. Quando você conhece que tem um começo, um meio e o fim na celebração, aí você começa a entender o significado de tudo, né? Por que tem aquela procissão de entrada, que vai o povo andando na frente, o padre vai lá atrás, por que tem um ato penitencial logo após, por que tem o glória, por que tem a liturgia da palavra. Então eu ia e eu ficava falando assim, caramba, todo domingo a mesma coisa, né? Todo domingo a mesma coisa, tá? Eu falei, poxa vida, eu preciso comprar algum livro para mim compreender isso aqui, senão eu vou terminar com essa moça, né? Não vai ter como eu continuar um namoro vindo num lugar chato como esse aqui. Primeira coisa que eu comprei foi uma Bíblia. E aí fui ler Gênesis, estava lá no princípio, o Espírito de Deus pairava sobre a água, só existia o caos. Então eu falei, nossa, que coisa estranha. Eu falei, eu vou lá para o fim desse livro aqui, fui lá para Apocalipse 12. Vi um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés. Assustador. Assustador. Aí eu falei, o que é isso? Aí ela falou para mim, olha, pede para o Espírito Santo te iluminar quando você for ler a Bíblia. E aí eu comecei a ler, e comecei a entender, pedi a ação do Espírito Santo. E depois eu comprei, o próximo livro que eu comprei foi a Missa Passo a Passo. Eu falei, eu preciso compreender um pouquinho isso aqui, né? Então eu comprei o livro lá sobre liturgia, aprendi, gostei tanto que acabei me sentindo atraído para o sacerdócio. Tinha 19 anos na época, morava em Santos, né?
Mas você já migrou para o sacerdócio nessa idade? Sim, com 19 anos eu fui fazer uma experiência no seminário diocesano São José, seminário romano, né? Sim. Fiquei 3 anos lá, mas aí eu vi que não... Você trabalhava na época? Não. Na época eu era bombeiro, né? Bombeiro. Você era bombeiro? Era bombeiro da Companhia Siderúrgica Paulista. É bombeiro civil, não civil. bombeiro militar. Não, bombeiro de indústria mesmo, Sim, né? Da sim. Companhia Siderúrgica Paulista. E aí eu deixei tudo para ir fazer essa experiência no seminário. Fiz a experiência no seminário, vi que não era para mim aquilo ali. Saí, casei, tive meus filhos e tal. Com essa mesma moça ou não? Não, era outra, já é outra moça. Era outra moça. Sim. E fui viver minha vida. E aí o chamado, quando Deus chama a gente para o ministério, ele vai perseguir a gente o resto da vida, né? O sacerdócio é um chamado. É um chamado. Um chamado. É uma vocação mesmo. Se você não tem, não adianta. Por isso que tem muito padre que faz algumas coisas erradas, porque ele não é vocacionado, né? Ele viu no sacerdócio uma profissão, mas não uma missão, né? Você hoje é remunerado pela igreja? Não. Não? Não tem salário. Você não tem salário? Não. Desculpa, Na igreja ortodoxa, não. Desculpa a pergunta. Então você vive como? Eu vivo da minha aposentadoria. Você é aposentado. É. Ah, entendi. Então aposentado. Então não recebe nada da igreja? Não. Nenhuma ajuda de custo, nada? Não. O que a gente recebe é para manutenção da própria igreja mesmo, né? Tá. Pagamento dos aluguéis dos templos e tal. Porque diferente da igreja romana, a igreja romana tem um poderio, né? Os templos dela são próprios e tal. A gente não. A gente são espaços alugados e a gente tem que correr atrás para poder pagar esses espaços. Né? Tá. Hoje, por exemplo, você está fazendo sua missa, atendendo. Sim. Se assim eu posso utilizar pela terminologia, aonde? Eu celebro missa às 7 da manhã no Santuário São Judas Tadeu, no centro de Mauá, na Praça da Bíblia. Tá. E às 9 horas na Capela de Santa Luzia, lá no Hotel Estância Santa Luzia. Eu até vou entrar nesse assunto, porque eu vejo essa igreja ali no centro de Mauá, e ela tem uma cruz diferente. Por que a cruz da igreja ortodoxa é diferente da cruz da igreja romana? Exatamente. Existe uma diferenciação, porque existem umas cruzes, se chama cruzes immixa e cruz comixa, né? Então, quando houve o grande cisma, em 1054, as igrejas... O que seria o grande cisma? A divisão. A igreja católica romana e a ortodoxa do Oriente eram uma só. Só que por questões políticas e administrativas, houve um rompimento, vamos dizer assim. Né? É um rompimento que coincide com o Império Romano. Exatamente. Então, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Exatamente, de Constantinopla. E aí, quando a Igreja Católica Romana foi declarada a religião oficial em Roma, o pessoal do Oriente não gostou muito e acabou criando um cisma. Então, o Papa... Leão IX, ele excomungou o patriarca do Oriente, e o patriarca do Oriente excomungou. O que quer dizer que excomungou? Colocou para fora, está fora daquela jurisdição, vamos dizer assim. Quando a gente fala excomungar, a gente sempre pensa assim, a igreja romana retrata muito isso. Então, eu cresci também numa igreja, dentro, né, do catolicismo romano. Então eu sempre escutava dos meus avós assim, a pessoa que foi excomungada é porque ela está fora da fé. Isso. Ela está fora da fé. Então isso coloca como uma penitência, isso coloca como... Isso, O que eu acho uma pena muito severa, né? Você excomungar alguém da igreja, deixar a pessoa fora da igreja, não fazer parte da comunhão da igreja, eu acho que é muito... Eu acho que a igreja veio justamente para fazer o contrário, para você acolher, né? Mas... porque a gente também, justamente no catolicismo romano, é muito comum o pessoal falar assim, olha, o Papa, por exemplo, é o Filho de Deus, ou o representante de Deus na terra. Pontífice, né? A ponte entre a terra por causa justamente daquele capítulo, né, que fala sobre Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então, os católicos romanos, eles avocam para si toda a sua legitimidade, né? É muito comum, principalmente os padres famosos falarem sobre isso. E aí isso daria muito poder, concorda? De você excomungar, quer dizer, alguém na Terra poder dizer quem vai para o céu? É essa a lógica? É muita coisa, né? É muita coisa. Sendo que, na verdade, o que houve, então, aí foi uma mera divisão política, uma ruptura política. Exatamente. Justamente na época da divisão dos dois impérios. Exatamente. Né?
Então, Constantino foi também quem criou. Exatamente. Vamos ser honestos, né? O Constantino criou o catolicismo. Exatamente. Não é? Como religião oficial. E aí acabou criando esse cisma, né? Constantino era pagão. É. Como é que Mas tinha o poder, né? Como é que o padre vê essa questão? Porque ele era pagão. Sim. Mas a igreja, ela sempre foi envolvida na política, né? Desde sempre. Mas é saudável? Então, até hoje, né? Mas como é que você enxerga isso? Como sacerdote? Eu enxergo que é interessante você participar, né? De alguma forma. Mas assim, é interessante, mas será que é algo... Vamos ser bem honestos, assim, só ver o que aconteceu aí no ano passado. É bíblico essa participação massiva da religião na política? Não é bíblico. Não, eu acredito pelos meus estudos, acredito que não. Mas você deve se posicionar em algumas situações, né? Mas não fazer militância. Assim, exatamente. Com a igreja. Exatamente. Então como é que você enxerga essa militância, principalmente evangélica? Porque, na verdade, o que eles querem é defender valores. O que eles alegam é isso, né? Uhum. Defender valores da família, da vida e tal. E eu acho que é a liberdade, né, de expressão deles fazer ter esse posicionamento. Cada um tem o seu posicionamento. Nós vivemos num país livre, né, vamos dizer assim. Tá, mas por que eu tô perguntando isso? Porque, vamos lá, capítulos da Bíblia que são muito famosos, né, que qualquer pessoa conhece. Quando, por exemplo, Jesus fala o seguinte: dá de César o que é de César, dá de Deus o que é de Deus. Para mim, ele tá pregando ali justamente a separação da política. Jesus em nenhum momento falou assim: vamos fundar um Estado aqui, vamos fundar um Vaticano aqui. Para mim, ele sempre, essa fala dele é justamente a separação da política do Estado. Sim. E hoje o que a gente vê no Brasil, até quando eles falam em cristofobia, aquela coisa toda, é justamente o inverso. É a imposição política de valores, né? Valores, abre aspas, que às vezes são tangíveis às pessoas. Concorda? Sim. Né? Então hoje a gente está uma discussão, por exemplo, recente agora no Supremo sobre a liberação do uso recreativo da maconha, por exemplo. Né? Obviamente, a ala conservadora do Congresso, muito ligada ao que eles chamam de bancada da bala, vai ser contra. Eu interpreto, padre, que o bom cristão ele vai chegar no seu filho e ele não vai consumir maconha, e ele vai chegar no seu filho e ele vai educá-lo a não consumir essa droga. Sim. Mas nós devemos impor que ninguém consuma? Não. Porque se fosse... Apesar que eu particularmente penso assim, qualquer tipo de droga causa malefício. Sim. Seja ela lícita ou ilícita. Uhum. Nós somos templo do Espírito Santo, né? Uhum. Então, se você bebe bebida alcoólica, além da sua capacidade, né, de raciocínio, você vai estar pecando contra o Espírito Santo, né, que habita dentro de você. Eu acho que tudo aquilo que é excesso, ele faz mal. Eu conheço pessoas que fazem uso de entorpecente, maconha, e trabalham, levam uma vida normal, sabe? Eu conheço, eu também conheço. E não atrapalham ninguém. Muitos. Então, muitos. Depende muito do que a pessoa faz com aquela liberdade que ela tem de usar o entorpecente dela lá. Mas assim, a discussão seria justamente essa imposição que hoje existe das mais diversas tipos de matrizes, né, religiosas ligadas ao cristianismo, de imposição via Estado. Né? Então hoje a bancada da Bíblia é uma bancada numerosa dentro do Congresso Nacional. E quer impor esse tipo de valores. A questão do aborto. Como é que fica então a questão do aborto sob a sua ótica? Eu particularmente também sou contra, porque eu sou vítima de uma tentativa de aborto, né? Uhum. Minha mãe tentou me abortar. E eu acho assim, à luz do direito, o senhor é formado em direito, eu estudei 4 semestres de direito, aprendi pouca coisa. Uhum. Mas o direito já nasce a partir do momento da concepção, é isso que a gente acredita. Na época que eu fazia direito, eu fazia lá na Escola Superior de Administração Marketing, na Exanc, lá em Santos, na Ponta da Praia. E eu parei porque eu fiquei em DP e eu trabalhava à noite na Guarda Civil e de manhã eu fazia a faculdade. Você foi Guarda Civil? Fui Guarda Civil 21 anos. 21 anos. E como é que... Você já falou que disse que estava com o sacerdócio, com esse dom vocacionado. E como é que foi aprender o sacerdócio sendo guarda civil? Porque
você tem um embate. Sim. Você andava armado. Sim. Você se envolveu em ocorrência, Sim. troca de tiros, esse tipo de coisa. Sim. Então, foi muito delicado isso? Houve uma dúvida? Doutor, quando você age dentro da legalidade, você está em paz com a justiça e com Deus. Então, assim, esses meus 21 anos eu procurei agir dentro da legalidade. Houve confronto com resultado morte. Lá no Sônia Maria, uma vez um rapaz roubou uma moto lá, 2 rapazes numa moto. Um nós prendemos, o outro foi sacar uma arma lá, era 10 e pouco da noite, numa viela, eu efetuei um disparo e ele infelizmente acabou morrendo. Único evento assim que com resultado morte. Mas eu durmo tranquilo porque assim, eu não fiz nada, sabe, além, não fiz maldade, eu apenas me defendi, né? Eu saía de casa para ir trabalhar e eu queria voltar para casa novamente. Sim, e estava no exercício profissional. Exatamente. E como é que ficaria, por exemplo, essa questão a gente está falando aqui do aborto, falou também da maconha e da liberação de armas? É. Eu sou a favor também. Você é um padre armamentista. Não sou um padre armamentista. Mas porque assim, doutor, a pessoa, para ter uma arma legalizada, ela precisa passar por teste psicológico, ela precisa apresentar um monte de certidões, né, de antecedentes criminais, tal, fazer teste de tiro. Né? E aí, você, nesse sentido, você tem uma arma dentro da sua casa. Porque a polícia, ela não é onipresente, ela não vai estar ali à disposição de Mas, você. tudo bem, a legítima defesa da família, etc. É bíblico? Então, no livro do Êxodo diz assim, que aquele que derramar o sangue de um criminoso não pagará por ele. Você veio preparado, porque a gente já teve essa discussão antes. Não. Mas é assim, porque assim, entre eu e um marginal, entre o senhor com a sua família, com os seus filhos lá, você vai querer proteger a sua família. E às vezes você não tem condições de proteger a sua família com uma faca, com um martelo. Não, concordo. Então, mas você invocou o Êxodo aqui. Vamos para o Novo Testamento. Jesus foi questionado, né? Se você levar um tapa, ofereça outra face. Se alguém te roubar a túnica, dê também sua mitra. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Né? Jesus, então, não era armamentista. Ele está justamente pregando o inverso. Estou errado? Sim, porque na época de Jesus, a arma era a espada. Sim. Né? Então, assim, a gente não pode levar ao pé da letra tudo que Jesus falou. A Bíblia, ela é de interpretação complicada, é como o direito. Né? Às vezes a gente pega um artigo, ele tem várias interpretações, e cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Mas eu vou seguir o mesmo conceito, porque assim, Jesus foi preso, injustamente. Sim. Ele poderia ter reagido ali, aliás, Pedro reagiu. Pedro foi lá, sacou a espada e decepou a orelha do soldado romano. Jesus colocou a orelha de volta, né? E ainda advertiu, olha, eu poderia aqui invocar os anjos, tal. Ou seja, no outro contexto, de uma agressão injusta, ou seja, até mesmo na possibilidade penal, digamos assim, de uma legítima defesa contra uma acusação injusta, né? Contra até mesmo algo criminoso ali feito ali pelos judeus à época, digamos assim, junto com os romanos, Jesus decidiu não revidar. Ou seja, ele está pregando ali, pacifista, né? Ele está pregando ali justamente essa conduta pacifista. Então me estranha, na verdade, justamente o inverso. A gente pregar aqui a liberação das armas, por exemplo. Eu não estou falando em liberação de armas, eu estou falando do direito de legítima defesa. Então, do direito de ter arma. Hoje eu não tenho nem arma, nem particular, eu não tenho mais arma. Sim. Entendeu? E minha vida está em paz. Não, a gente está falando mais sobre a concepção ideológica, não de ter ou não ter. Sim. Mas assim, por exemplo, Mas eu acho aquela fala que a gente escuta direto, o cidadão de bem tem arma. Então, não. Eu acho que deve ser opcional. Quem quiser ter, deve ter a sua arma lá. Quem não quiser ter, é só não comprar. Não é verdade? Sim. Eu não gosto de arma. Então na minha casa eu não vou ter arma. Sim. Porque se a gente for ver bem, o número de casos envolvendo pessoas com armas devidamente registradas não era tão alto. Apesar que houve alguns casos, né, de pessoas que baleavam a outra, os CACs. Mas né? nós estamos falando assim de um país com índice criminal bastante alto, né? E com casos que às vezes ficam até famosos de desastres por causa das armas, né?
E aí, por isso eu vou retornar essa pergunta, justamente esse conceito. Então vamos pegar lá no Novo Testamento. Então Jesus fala, ó, se você levar um tapa, dê outra face. Ou quando ele mesmo foi preso, ele pregou que não houvesse ali a reação como teve a de Pedro. Né? Pedro tinha uma arma, reagiu a uma agressão injusta e foi advertido por Jesus ali naquele mesmo momento. Então, e aí eu falo, para o cristão, com exceção daqueles que estão no exercício legal da profissão, né? Quem está no exercício legal da profissão é outra história. Tô falando pro cristão civil, normal. Aquele que prega o amor, né? Aquele que prega o amor. Né? É legítimo, então, o uso da arma? Agora o senhor me deixou sem resposta, porque eu acho que é uma opção pessoal. No meu caso, eu não tenho mais arma. E estou me dando muito bem com essa situação. Porque... Mas como sacerdote na sua igreja, como é que... Alguém vai te questionar isso na sua igreja? Não, mas eu não falo sobre isso. Não fala? Esses temas polêmicos eu não... E qual a orientação da igreja? Existe uma orientação da igreja nesse sentido? A igreja dá liberdade pra gente pregar o que quiser. Mas eu sempre prego, quando eu vou fazer minhas pregações, minhas homilias, é sobre o que está na Bíblia. Eu não falo nada. Política, sobre armas, sobre aborto. Mesmo porque cada um pensa de uma forma diferente, né? Não que ele quer ficar cômodo ali, né? Não é que eu queira ficar cômodo, mas eu não... Em temas polêmicos eu não falo, não prego. Quando eu vou pregar... Eu prego aquilo que está na palavra lá e procuro viver ela. É difícil, mas a gente tenta. Não, quando eu tomo... A Bíblia fala, né, quando a gente estiver perfeito, a gente vai embora, na verdade, né? Mas é justamente isso, esse contraponto entre o sacerdócio, entre a vocação e temas que durante o período também foram do seu cotidiano. Exatamente, doutor, mas assim, ali era o meu ganha-pão, né? Era onde eu recebia o meu salário, então eu tinha que Não, claro, eu particularmente entendo que o cristão que está lá no exercício da profissão, né, a história seria aí um pouco diferente. O que eu falo é justamente hoje, a gente viu isso nos últimos 4 anos, com uma pregação violenta, inclusive de cristãos, de você ver fotos de templos religiosos, né, com gente fazendo arminha com a mão. Independente de postura política de candidato. Sim. Mas tempos que antes serviam para pregar o amor, agora né, você vê por aí realmente sacerdotes aí de diversas denominações cristãs pregando a arma. Sim. E isso para mim é incompatível com a Bíblia. É incompatível com a Bíblia? O sacerdote no altar fazer esse tipo de apologia, eu acho que é chato. É chato ou é bíblico? Não, chato é chato. Eu acho muito chato. Esse pessoal todo é muito chato. Mas a questão é bíblico? Então, aí a gente cai de novo naquele tema da legítima defesa. De você se defender. Né? Então, mas Jesus pregou a legítima defesa? Então, mas quando você é atacado injustamente, entendeu? Porque Jesus foi, que nem o senhor falou que Jesus foi preso injustamente, né? Sim. Mas ele precisava passar por isso. Por isso que ele repreendeu a atitude de Pedro. Mas Pedro não compreendia. Mas Jesus convida todos nós a imitarmos a ele. Sim, sim. Então? Exatamente. Mas naquele contexto do Pedro que arrancou a orelha de Malco lá, e em outras situações, Jesus chegou a chamar Pedro de demônio, de Satanás. Né? Porque ele não entendia as coisas de Deus. O processo que Jesus precisava passar. Né, de vida, paixão, morte e ressurreição. Para, você está concordando comigo, porque você está falando de Jesus, está falando de Pedro, e Pedro sacou a arma. Exatamente, porque Pedro errou naquele momento ali. Sim, né? sim. Ao tentar defender o seu Senhor, ele acabou extrapolando tal, e Jesus acabou repreendendo ele. Né? Mas eu acho que, voltando novamente, a pessoa ter o direito de defesa... aquilo que eu falei pro senhor, enquanto eu estava na Guarda Civil, eu andava armado. Andava armado 24 horas. Depois que eu me desliguei disso, a minha missão agora é outra. Se um bandido vier me reconhecer e falar, eu vou matar esse cara aí que me prende... O que eu acho difícil, porque assim, todas as prisões que eu fiz durante a minha carreira foi sempre de forma legal, conversava, evangelizava. Sabe? Eu chegava na delegacia, enquanto o cara estava esperando lá para ser apresentado, eu ficava evangelizando, conversando. Há pessoas que seguem hoje a igreja por pregações suas? Tem. Existe um caso especial para você ou não? Tem um menino que ele furtava carro no centro de Mauá. A delegacia era ainda na Guido Mantega.
E aí nós prendemos ele uma vez, fomos para a delegacia, e antigamente o cara ficava na delegacia mesmo, né? Na cadeia que tinha na delegacia. E aí a gente ia apresentar outras ocorrências depois de outros plantões, ele ficava lá da cela dele lá falando, ô alemão, o que você pegou aí e tal? E ele falava para mim assim, alemão, quando eu sair daqui eu não vou mais ser preso não, você vai ver. Porque eu conversei com ele, né? Eu falei, meu, você vai morrer, você vai pro inferno, cara. Muda de vida, vai fazer outra coisa, cara. Você... E aí, depois de um tempo, eu não vi mais ele lá na cadeia. E aí eu tava patrulhando lá o Zaira, eu vi um cara falando, alemão, passando de viatura. Aí eu escutei, alemão, alemão. Aí quando eu olhei, era esse menino aí, com a Bíblia embaixo do braço, de terno. Falei, mas o que você tá fazendo com essa Bíblia? Não tá escondendo arma aí não, né? Até eu brinquei com ele, falou, não, senhor, me converti, agora eu tô na igreja. Aí pra mim, eu fiquei feliz, sabe? Porque assim, e olha que eu conversei com um monte, traficante. Tem até uma foto minha no Facebook, de alguns anos atrás, um rapaz que era procurado por tráfico, e na hora que eu tava conversando com ele, ele falou, senhor, eu era presbítero da igreja Assembleia de Deus, uma coisa assim. Eu falei, cara, e você tá no tráfico, meu? Olha para onde você está indo, meu. Você conhece a palavra, tudo. E aí, no final, quando ele foi para dentro da cela, ele falou, senhor, posso dar um abraço no senhor? Eu falei, pode. Ele me deu um abraço. Na hora que ele me deu um abraço, os outros guardas que estavam comigo, estavam na Romu, os caras tiraram foto, né? Falaram, ladrão, abraçando Contreiras e tal. E aí ele foi lá para dentro da cela. E depois a gente voltou a conversar, né? Quando ele saiu da cadeia, tudo. E tá servindo lá o altar, mudou de vida. Então, existem alguns casos assim que eu acho que às vezes a pessoa que precisa é de uma oportunidade, de uma conversa. Quantas vezes em praças, molecada fumando maconha, lá traficando, você vai abordar eles, começa a conversar e começa a falar alguma coisa, né, de incentivo para ele, fala, pô senhor, nunca um policial veio falar isso com a gente, ele só esculacha, só bate na gente e tal. Entendeu? Então, às vezes, o que falta é essa... E uma coisa que eu reclamava muito da igreja também é isso. É esse ir ao encontro, né, dessas pessoas que estão... Hoje você consegue fazer isso? Não tanto por causa das celebrações. Eu faço um trabalho lá no crematório da Vila Alpina, né, que eu rezo também Ezequias lá. Então, mas sempre que dá eu converso, vou com um, vou com outro e a gente acaba... Você falou muito das abordagens aí, né? Abordagem truculenta, e é isso que a população da periferia muito vê. Sim. Essa realidade que é muito própria da periferia das grandes metrópoles aqui do país. Como é que isso chega? Isso chega na igreja. Isso chega. Como é que isso chega lá? Como é que chega o apelo, às vezes o desespero das pessoas? Geralmente a mãe ou o pai. Né, que participa da missa, participa das comunidades, e aí eles vêm falar com a gente, porque eles sabem que o padre tem um conhecimento, né, até político também. Sim. E às vezes vem reclamar de abordagens truculentas. A gente orienta, né, a procurar corregedoria, a sessão de justiça e disciplina, as ouvidorias da polícia. A gente orienta o correto, né? Uma curiosidade aqui, padre, você também escuta confissões? Existe o confessionário? Sim. Como é que é? Não, a gente recebe na sacristia mesmo. Aí fica no espaço. Fecha a porta, exatamente, a gente ouve. E aí lá as penitências lá. Sim. Dessa forma, mesmo rito, né? É o mesmo rito da Igreja Católica Romana. Mesmo porque todos os sacramentos da Igreja Ortodoxa são validados pela Igreja Católica Romana, sabe? Todos os sacramentos. Todos? Sim, mas então, pelo que você está me explicando aqui, a sua Igreja Ortodoxa está mais próxima da Católica Romana do que da russa. Sim. Até o nosso rito é ocidental. Todo ocidental? Todo ocidental. Porque quem é o líder da Igreja Aqui Ortodoxa? É o Dom Vital Rodrigues. Tá, e a nível nacional é ele? Porque as igrejas ortodoxas, elas são autocéfalas. Então ela vai só até o bispo. Tá. Ela não tem papa, né? Então cada região tem o seu representante. Inclusive isso é a nível mundial. Dessa forma, não tem um papa, existe... Tem um patriarca. Tem um patriarca. Salomão, Patriarca Salomão. Mas por que essa diferença da Rússia para a Ucrânia? Vocês estão tão lados, hoje estão em guerra. Hoje ali tá meio complicado essa divisão lá. Por conta de liturgia também. Liturgia? Tá, e falando em liturgia, na sua visão, o que você teria de falar, por exemplo, sobre as igrejas de matriz... as religiões, melhor dizendo, de matriz africana? Eu respeito. E aconselho todos a respeitarem também, porque a fé é uma coisa muito pessoal, né? A fé é uma coisa muito pessoal, muito íntima e pessoal. Quem tem a verdade?
Sim. Somos nós ortodoxos, são os romanos, são os protestantes, são os umbandistas, né? Os mormons. Ninguém é dono da verdade. A gente tem aquilo que a gente crê e tenta discipular aquelas pessoas, né? Mas é muito comum em algumas religiões de matriz africana frequentarem templos católicos, por exemplo. Né? Como é que vocês enxergam isso? A gente trata normalmente. Recebem a comunhão, se quiserem confessar, confessem. Se quiserem participar dos sacramentos, recebem o sacramento normalmente. E como é que fica o divórcio na Igreja Ortodoxa? A gente acredita que a pessoa tem direito a ter uma nova oportunidade. Então o divórcio é permitido, porque na católica romana não é possível. Não, o casamento é um só. O casamento é um só. É um vínculo indissolúvel, né? Tá. E aquele fiel, por exemplo, que sai da igreja, às vezes vai para uma protestante, que isso é muito comum, depois às vezes acaba voltando, como é que vocês enxergam isso? Ele pode comungar? É comungar que fala? É, comunga, mas ele precisa passar por um exame de consciência, conversar com o sacerdote para ver se realmente quer isso, é isso que ele quer retornar para a igreja. Por que ele acabou deixando a igreja católica, ortodoxa ou romana e foi para a igreja protestante? Muitas vezes, a maioria das pessoas que deixam a igreja católica, e eu estou falando da católica ortodoxa e a romana, que são a liturgia é muito parecida, e vai para uma igreja protestante é por falta de informação. Entendi. Mas então vamos lá. E qual a sua visão então de Lutero nessa história toda? Lutero era um monge católico. Monge agostiniano, né? Qual a sua visão sobre isso? Ele criou uma tese da sola escritura, né? Sim. Só acreditar na escritura. E a igreja católica romana, ela tem 3 pilares: a fé, a tradição e o magistério. A Bíblia, a tradição e o magistério. Então ele se baseia nesses 3. Por isso que tem os dogmas, né? Que nem agora, domingo que vem, nós vamos celebrar o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Não está na Bíblia. Mas a igreja, a história da igreja, os dogmas da igreja dizem que Maria foi elevada ao céu em corpo, alma e tal. Já Martinho Lutero não acredita nisso. Se não está na Bíblia, para ele não... Então é só a escritura. É só a escritura. Aí eu faria essa pergunta para Martinho Lutero. Que escritura? A de Constantino? Exatamente. Né? Porque isso é muito comum, eu vejo muitas autoridades, né, protestantes pregando isso. Mas a Bíblia, na verdade, a Bíblia que nós conhecemos hoje, ela foi formada 400 anos, mais ou menos, depois da morte de Jesus Cristo, o nascimento da morte de Jesus Cristo. Vocês estudam, por exemplo, na Igreja Ortodoxa, os textos que ficaram de fora? Porque tem textos que ficaram apócrifos, né? Que acho que é de Enoque, Pedro também, acho que tem textos apócrifos. Vocês estudam isso? Assim, porque a Bíblia, a Bíblia católica, ela tem 73 livros. A Bíblia protestante tem 66. Porque, segundo os protestantes, houve uma inclusão ali para a Igreja Católica de textos de alguns livros que foram... a Bíblia evangélica, ela é considerada protocanônica. De pronto, aqueles livros foram aceitos como inspirados por Deus. Uhum. Os livros da Bíblia católica, romana... Mas por que inspirados por Deus? Porque a igreja... uma parte da Torá ficou de fora. Exatamente. Porque a igreja entendeu que ela era inspirada por Deus. Entendeu? São Jerônimo lá, quando fez a compilação, ele colocou... E a igreja católica, ela aceitou uns livros que são chamados deuterocanônicos, foram aceitos depois como livros inspirados por Deus. Então, mas são livros que foram escritos muito tempo depois. Muito tempo depois, exatamente. É um livro de Macabeus... Por exemplo, Macabeus foi escrito assim, diferente de Paulo, que foi pouco tempo depois da morte de Jesus, exatamente. E viu Jesus. Exatamente. Numa visão. Macabeus foi muito tempo depois. Muito tempo depois, porque ele já era, na verdade, sacerdote ele, próximo dessa época, né? Exatamente. Porque se você for analisar a Bíblia, eu vou ter uma interpretação, você vai me corrigir se eu estiver errado. Paulo deixou uma Bíblia, e eu brinco que às vezes Jesus deixou outra. Por quê? Jesus, basicamente, ele deixou 2 liturgias, batismo e Santa Ceia, sim, né? E deixou um mandamento, né? Amar a todos. Então, é um mandamento e 2 liturgias. Então, quando você fala amar o próximo, você está falando, na verdade, num mandamento perfeito. Freud até fala que é um mandamento impossível de ser realizado. Mas Jesus prega como se fosse um perfeito. Por quê? Porque se você ama o próximo,
você não tem a reação. Exatamente. Você não tem... Não tem violência. Não tem violência. Nem a legítima defesa, você não tem... você... Não necessita da legítima defesa. Não necessita. Não necessita disso. Porque você é amado e ama, né? Exatamente. Também não existe o amor ao dinheiro, a propriedade privada, etc, etc. Nesse mandamento de Jesus. Esse seria o ideal. Esse seria o ideal. É impossível viver esse mandamento? Não é impossível, mas é muito difícil. Por conta da sociedade que nós vivemos hoje. E por que então o cristianismo preferiu viver o mandamento de Paulo? Porque aí Paulo vem depois e vem, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, igreja tem um comportamento tal. Todo o rito, né, cristão que nós conhecemos hoje vem praticamente no Evangelho de Paulo, nas cartas de Paulo, aos Coríntios, a Romanos. As orientações Paulo às nações. Né? Efésios. Então, Paulo vem, inclusive Paulo debate com Pedro na Bíblia, inclusive há um momento que ele chama Pedro de hipócrita, né? Então toda essa concepção de cristianismo que nós conhecemos hoje é de Paulo, essa visão é de Paulo. Sim. Né? Por que a gente prefere seguir os mandamentos de Paulo e o cristianismo não vive, muitas vezes, apenas esse mandamento e essas duas liturgias de Cristo? Qual é essa dificuldade? Porque para a igreja, Paulo é considerado o apóstolo maior, né? Foi aquele que mais se dedicou à propagação do evangelho. Mas o mais amado por Jesus foi João. Discípulo amado foi João. Que pregou basicamente a mesma coisa. O amor. Exatamente. Né? A diferença de João para os demais é justamente o amor. O amor. Exato. Né? Vocês estudam também como é que possivelmente foi a morte dos apóstolos, porque eu vejo isso muito sendo pregado, mas às vezes parece que carece de fonte. Todos foram martirizados, né? Até o João foi o último, né? Foi o último, isso? Me confirma. João Batista foi decapitado. Foi decapitado, mas ele foi jogado dizem que ele foi jogado no caldeirão e não queimou. Existe esses relatos? Não. Isso aí porque na internet você vê de tudo, viu? Mas você tem que se basear em fontes fidedignas, né? Fidedignas que... Mas existe, por exemplo, dentro da igreja ortodoxa esse grupo de estudos? Existe. Porque é um estudo basicamente muito dedicado a não digo arqueologia, mas a teologia histórica. Você vai revisando documentos. Sim. Existe isso lá. Sim. E como é que se inicia? Começa no catecismo? Como é que funciona? Você começa frequentando, né? Sim. A igreja, conhecendo. E aí você é convidado para fazer alguma leitura. Depois já recebe uma consagração para ser um leitor, um ministro. E você vai aprofundando. A igreja ortodoxa, ela não tem um seminário de formação. Né? Não. Eu sou formado em teologia porque eu quis estudar teologia católica para aprofundar os meus estudos. Mas para ser padre na ortodoxa, precisa ter teologia. Precisa ter teologia, no mínimo. Sim. Né? No mínimo. Mas o início é você participar das celebrações, e aí você vai galgando alguns, vamos dizer assim, uma hierarquia, que é o leitorato, e aí você começa a fazer o curso de teologia, e aí você terminando a teologia, você estando pronto, você já pode se habilitar, se apresentar, né, para o sacerdócio. E aí fica à disposição do monsenhor, do bispo. Eu vou voltar para Jesus. Não. Da arma não. Daqui a pouco eu te volto para arma. Para Jesus e para Paulo. Porque vocês seguem muito da liturgia. Da onde vem essa origem litúrgica? Vem do próprio evangelho. Por exemplo, as vestimentas ali. Da Bíblia. Mas tá na Bíblia aquelas vestimentas? Tá. Mas na Bíblia católica? Bíblia católica. E na evangélica? Também. É no Antigo Testamento, no livro do Levítico, o livro dos Números. Mas vamos lá, Levítico fala que eu não posso comer carne de porco. Sim, mas Jesus veio abolir. Não posso comer um torresminho, não posso comer um torresminho. E aí a gente vai entrar em contradição, porque eu falei que aquele que derramar o sangue, né, do criminoso, e Jesus veio abolir não veio abolir o Antigo Testamento, mas veio levar à perfeição. Então tudo isso, comer carne de porco, sábados, lua cheia, isso tudo já não interfere mais na realidade. A realidade agora é Cristo. Sim. Então olho por olho, dente por dente, isso aí pode... E o sábado? O sábado é polêmico. O sábado também. Então, o sábado é polêmico por quê? Algumas religiões ainda guardam o sábado. Para o cristão católico,
a gente guarda o domingo. Porque na ressurreição de Jesus, no domingo, ele cumpre tudo aquilo que já havia... A Bíblia, ela é cristocêntrica. Desde Gênesis ao Apocalipse, ela fala de Jesus Cristo. Cristo morreu seria então na sexta-feira. Na sexta-feira. E ressuscitou no sábado, no domingo. No domingo. Então, nessa ressurreição dele, ele abre um novo tempo pra gente. Então, por isso que nós celebramos o domingo como o primeiro dia da semana. Mas não é um mandamento também guardar o domingo. Para a igreja é. Para a igreja é. Não, ainda bem que é, porque se a gente fala isso na Revolução Industrial lá do século XVIII, eles não tá mandando todo mundo trabalhar de domingo também. Então ainda bem. Temos que agradecer a Igreja Católica nesse ponto. Você faltar no domingo na missa é um pecado mortal. É um pecado mortal? Na Igreja Romana. É um pecado mortal faltar na missa. Então, quando eu era católico, eu já tô. Já tá mais que um mortal. Essa visão de inferno. O inferno na Bíblia, ela tá pouco descrita no meu ponto de vista. Jesus até descreve o inferno, mas a gente sabe que essa palavra inferno na Bíblia está muito ligada a uma região geográfica ali de espaço, Jerusalém e tal, onde eu, particularmente, eu não consigo acreditar num Deus sádico, num Deus que vai permitir que pessoas sofram a eternidade. Isso para mim é muito sadismo. É a minha opinião bíblica. E quando eu li um livro uma vez, e aí eu percebi, não, é daqui que está surgindo o inferno, que é um livro A Divina Comédia do Dante Alighieri. E aí eu percebi que era muito visão de Dante Alighieri, que era muito ligado à igreja, embora ele também teve lá suas perseguições, porque ele também defendia a divisão, né, entre Estado e igreja. Até acho que no livro Salve Engano Monarquia ele prega muito essa divisão, isso há muitos anos atrás, sabe quantos séculos atrás, ele pregava isso. Na visão da igreja ortodoxa, inferno. O que seria inferno? Inferno é a ausência de Deus. Você já pode viver o inferno aqui na Terra. Né? Eu, de forma particular, não acredito no lugar, o Sheol, vamos dizer assim, né? O lugar onde você é lançado e ficará lá para sempre. O inferno é a ausência de Deus. Se você acredita em Deus, se você vive aquilo que Deus pede para você viver de forma, né, você vai ter um lugar ao lado dele. Mas se você não acredita em Deus, se você não participa de nada relacionado à sua fé, e eu não estou falando de religião, estou falando com relação à fé. E aí vai a fé que você crê, né? Um dia você vai estar com ele. Né? Mas e se morrer sem essa fé? Para onde você vai? Quando fala você é todo mundo, né? A escatologia, que é o estudo que estuda, né, a pós-morte, diz que você será... a própria Bíblia diz isso também, né? Que existe um lugar destinado para aqueles que creem e os que não creem. Entendeu? Mas eu não acredito num lugar como a gente possa imaginar, com fogo, com ranger de dentes, embora Jesus fale isso, né? Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas ele fala eternidade? Porque o choro e ranger de dentes pode ser interpretado como a angústia de você não alcançar o paraíso. Exatamente. Né? Ele não está falando que você vai passar sendo torturado ali. Exatamente, por isso que eu estou falando, doutor. Eu acho que o inferno é você estar longe da face de Deus e da graça de Deus. Imagina, você viver uma vida toda afastado, longe de Deus. Né? Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para participar do culto. E aí é do culto da religião que você frequentar, independente da religião. Mas ter essa ligação com o Senhor. Por isso que é religião, né? Para você ser ligado com o Senhor. Você passa uma vida inteira alheio a essa experiência, né, espiritual. E aí quando você morre, você descobre que não existe nada do outro lado. Né? Não tem nada. A partir do momento que, em contrapartida, se você crê num Deus vivo que te ama, que cuida de você, que você cuida dele também, conversa com ele, quando você morre, você o encontra. Não é uma graça? Né? Não é uma alegria? Então, mas eu, particularmente, acredito nisso. O inferno é a ausência de Deus, e você já pode viver o inferno aqui na Terra mesmo. Compreendi, é uma tese, uma explicação bastante... Por isso tem gente que você vê que é tão amargurada, tão triste, e às vezes dentro da igreja também. Sim. Tem gente que está na igreja e quando morrer vai para o inferno também, porque não conheceu a Deus, não conheceu de verdade. Tá, então essa concepção de inferno
que seria a não existência de Deus, é pregado isso na igreja ortodoxa? Ou seja, existe lá os mandamentos pregados ali na igreja? Sim. Existe? Sim. Quantos são? Quais são? Como é que se tem acesso a isso? Os mandamentos são os mesmos, né? Os 10 mandamentos. Não, quando eu falo mandamento assim, é dogmas. Os dogmas. Os dogmas. Tá. Então, a igreja ortodoxa, ela não acolhe todos os dogmas da igreja romana. Tá. Quais, por exemplo? Por exemplo, o purgatório. O purgatório realmente... Não tem muita lógica. Você vai ficar lá 2000 anos, depois você vem e vai para o céu. É assim, porque a palavra de Deus diz assim: quando você morre, logo após vem um juízo particular. Depois vai vir o juízo final com todos, né, as pessoas. Mas logo após a sua morte vem um juízo particular. Então essa tese de purgatório, eu acho meio... Existem algumas passagens bíblicas onde Jesus fala assim: você será entregue ao juiz, o juiz se lançará na cadeia e você não sairá de lá enquanto não pagar até o último centavo. Então as pessoas interpretam isso como purgatório, que você vai ficar ali num tormento, passageiro. O meu medo no juízo final é você ficar passando as mensagens no WhatsApp lá, aí todo mundo ficar olhando. Né, Bruno? Você tem esse medo também ou não? A Claudinha que tá ali também tem esse medo. Tem pavor das mensagens dela aparecer no juízo final. Eu quero estar lá, viu, Claudinha? Eu quero assistir. Mas, padre, você tocou também no outro ponto. Dízimo. É bíblico. É polêmico. O dízimo é bíblico, né? Mas Velho ou Novo Testamento? No Velho Testamento. No Velho Testamento. No Velho Testamento. No Novo... Mas Jesus faz na oferta da viúva. Já ouviu? Sim. A igreja não pede os 10% do que você ganha, mas aquilo que o seu coração... mas isso é oferta. É uma oferta. É oferta. Exatamente. Eu acho que, assim, eu não tenho dúvida que é oferta, inclusive em Atos Apóstolos e tal. Sim. Eu compreendo isso. Mas o dízimo que se é pregado hoje em algumas denominações é justamente o dízimo de Malaquias. É até muito comum eles citarem Malaquias. Mas você não vê Jesus. Aliás, um tempo atrás eu até debati isso com um pastor e ele foi dizer o seguinte: olha, lá o que eles chamam de capítulos hipócritas, tá? Acho que tá Mateus, não sei se é Mateus 24, uma coisa assim. Tá falando lá quando Jesus vai fazer a crítica aos sacerdotes judeus da época, em que eles não tinham amor e também não davam o dízimo. Então ele fala assim: você tem que fazer os dois. Então logo o dízimo ele é imperativo. Eu falei: olha, eu não vejo lógica nisso, porque quando o dízimo foi imposto ali, existia as tribos. Sim. Então tinha uma tribo que recebia o dízimo, recebia aí a 10ª parte das demais. Existia uma lógica nisso. Como eles iam se manter? Era um Estado ali na prática, né? Era um Estado com uma etnia ali que se mantinha, né? Ainda que sob influência de outros povos. Com Jesus, isso também, na minha opinião, foi abolido junto com o Levítico. Concorda? Para mim, qual é a diferença, então, do dízimo, ou de não comer a carne de porco, ou então de guardar o sábado? Qual é a diferença desses mandamentos, se são mandamentos meramente formais? Tô equivocado? Não, o senhor tá certo. Mas assim, a igreja, ela precisa se manter. Aí ela se apega o quê? Nas passagens do Antigo Testamento. Não, mas a oferta, ela tá no Novo Testamento, né? Você vê lá em vários capítulos essa condição. Assim como nós enxergamos também no Novo Testamento, quando o próprio Paulo, a gente fala, tanto que a igreja prefere seguir Paulo que às vezes seguir algumas coisas que Jesus fala, não dizendo necessariamente que são antagônicos, mas há uma interpretação mais favorável em Paulo, de viver da fé. Quando Paulo fala de viver da fé, ele fala de viver espiritualmente a fé. Sim. Essa é a interpretação que eu tenho. Mas muita gente vive da fé. Sim. O padre já falou aqui que, por exemplo, na igreja ortodoxa não tem salário. Não tem salário. Não. Mas vamos lá, não tem salário justamente pela condição de recurso da igreja, que realmente é uma igreja menor do que a romana, ou porque não? Vocês pregam que não pode ter o salário? É porque você está ali à disposição do reino, né? Então você é voluntário.
E a partir do momento que você está ali para a missão, você pode eventualmente cobrar alguma coisa para fazer algum trabalho longe. Ou, por exemplo, um casamento. Né? Não, acho que é outra situação. Exatamente. Mas viver de salário. Viver do ministério, não. Não, seria, não tem salário. Não seria bíblico também. Não. Apesar que todo operário tem direito ao seu salário, né? Mas Jesus assim... dizia, não levai nem bolsa, nem sapato, Mas ele tá falando aí das obras, né? Sim. Ele não tá falando aí necessariamente do salário. Sim. Concorda? Não, mas ele falou assim, o operário tem direito ao seu salário. Então ele pede para não levar nada. Aquele operário que vai levar o evangelho, ele deve ser mantido pelo povo. Olha, Jesus, ele, como a palavra fala, ele não tinha ali um travesseiro. Sim. Ele tinha que repousar a cabeça numa pedra. Do céu, exatamente. Né? As então, aves do céu tinha ninho e as raposas nas suas tocas. Justamente isso. Então, assim, qual a dificuldade, de certa forma, seguir essa liturgia de Jesus? Porque ele não tinha nada. Ele não tinha lugar nem para nascer. Ele vivia da providência. Vivia da providência. Existe a dificuldade da igreja viver da providência? No mundo secular que a gente vive, doutor, é difícil. Difícil. Porque tudo você paga. Né? Tudo você paga. Mas as igrejas têm até isenção de imposto, padre. Eu tô fazendo essa provocação, né? É uma provocação mesmo, né? Porque as igrejas têm isenção de impostos e tal. E eu acho que tem que ter. Inclusive, eu sou defensor da tese que tem que ter, mas não pode também ter um desvirtuamento dessa questão. Porque tem gente que ganha muito dinheiro. A verdade é essa. A nossa diocese aqui ela é muito pobre, né? Uma diocese que está aí há 40 anos em Mauá. 40 anos. E a gente vive com os recursos que recebe lá, porque não tem tanto... Mas tem gente que chega na igreja de vocês e confunde com a romana? Sim, tem. Só que depois vai vendo que é a igreja ortodoxa e às vezes acaba se identificando e fica por lá mesmo. Fica por lá mesmo. Tá. Mas vocês têm uma escola dominical, um catecismo, um crisma? Tem. Existe a primeira comunhão? A primeira comunhão e a crisma são feitas no mesmo dia. No mesmo dia? Porque Jesus, quando foi batizado, quando ele saiu do Rio Jordão, o Espírito Santo já pousou em cima dele. E aí Deus... Esse é meu filho muito amado em que eu ponho todo o meu apreço. O dogma do batismo, vocês batizam quando é criança ou vocês esperam? Mas assim... Criança pode ser batizada também. Vocês entendem que criança pode ser logo ao nascimento? Logo ao nascimento. Porque é um sacramento da iniciação cristã, é o primeiro dos sacramentos, né? É o sacramento da iniciação cristã. Então, quanto mais cedo essa criança receber essa graça... Porque cria uma marca indelével nessa criança, né? Ela se torna uma pertença. Mas é por imersão? Algumas igrejas de rito oriental fazem por imersão. Lá a gente faz por efusão. O que seria efusão? É só jogar água na cabeça. Tá. Porque a forma como vai ser batizada não tem muita lógica. Ela tem que ter o rito e a matéria, que é a água e as palavras que o sacerdote pronuncia. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho, e tem que ser por um sacerdote ordenado, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali tem pessoas que foram batizadas no sangue. Desejavam ser batizadas na guerra, foram baleadas, tudo, e com o sangue delas mesmas elas foram batizadas. Disso eu não tinha conhecimento. Padre, pecado. Vamos entrar num ponto, assim, né? Pecado. O pecado, ele faz parte, na minha opinião, da própria natureza humana. Sim. Né? Então, você tem lá, na nossa natureza, apolínea e dionisíaca. Então, você tem aí o Dionísio, você tem Apolo, na nossa natureza. Pecado. Como é que se combate o pecado dentro da liturgia da igreja? É o conhecimento? Exatamente. E procurando viver, ainda que dificilmente a gente consiga, aquilo que Jesus ensinou, que ele viveu. Então o padre concorda comigo lá atrás concordo. Com Jesus, sim. Né? Que você falou, se nós amássemos de fato mesmo, não precisava de arma, não precisava nem de legítima defesa. Sim. Né? Se nós amássemos de fato. Mas a sociedade, ela ela é diversa, né? Então a gente encontra muita dificuldade de se entender. Isso é natural, mas... Existe um pecado de morte? Porque se for do pecado mortal da igreja na apostólica romana, que seria não faltar à missa no domingo. Sim. E se for nisso, eu já foi, né? Embora não seja mais declarado católico. Sim. Seguir, né? Um outro caminho evangélico durante um bom período. Agora, pecado de morte. Existe um pecado de morte? Sim. Qual pecado de morte? Vários. Por exemplo,
se você é divorciado, para a Igreja Católica Romana, Uhum. tá? Que fique claro aqui, não é a Igreja Católica Ortodoxa. Você é divorciado e vive com outra pessoa, você está em pecado mortal. Que é o adultério. Eles acreditam que se você morrer, você não vai para o céu. Porque Mas- você tentou... Eu conheci uma moça, doutor, que ela foi casada com um policial militar há muitos anos. E ela veio conversar comigo. E estava cega de um olho. E ela falou, padre, o meu marido me agride constantemente e tal. E eu vi que o olho dela não mexia, né? E ela falou, isso aqui é uma prótese. Eu não enxergo do olho esquerdo. Eu falei, nossa, mas por que é que meu marido me agredia, tal. E eu acabei separando dele. Só que eu não participo mais da Igreja Católica Romana porque eu não posso comungar, porque né, eu não tô querendo voltar com meu marido, tal, eu tô com outra pessoa, tudo. Aí você vê a maldade, né? Uma pessoa, eu não sei o que eles estavam esperando, porque a mulher estava buscando a felicidade dela. Eu acho até injusto, então, assim, a igreja concentrar a salvação para ela. Assim, eu tenho que cumprir um rito, né, dela Para ser salvo. para ser salvo. E eu não enxergo dessa forma, né? Eu também sou divorciado, inclusive, e nunca enxerguei dessa forma. Eu estaria no inferno já. Então, nessa lógica eu também tô. E detalhe, eu tenho um ótimo relacionamento com a minha esposa, mãe do meu filho. Eu também. Né? E ela segue, inclusive, a concepção de fé dela até hoje. Mas na igreja ortodoxa, existe um pecado de morte? Você afastar de Deus da sua vida. Esse é um pecado de morte. Os outros pecados a gente sempre vai cair e levantar. Então, mas sempre quando eu falo pecado de morte, é um pecado... Porque, assim, grave. Porque assim, eu já estive numa igreja onde falavam que adultério era pecado de morte. Por exemplo. E na verdade, quando eu fui ver a Bíblia, na verdade, o único pecado, assim, o pecado sem perdão. O pecado de morte é o pecado sem perdão. Pra mim, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a única que existe ali como pecado de morte. Mas isso não é pregado, porque, eu não sei, eu interpreto que não se é pregado isso justamente para manter o domínio da igreja, né? Por isso que eu fiz a pergunta, existe um pecado sem perdão? É só um pecado sem perdão? Exato, é assim, você blasfemar contra o Espírito Santo, né, que é o que nos dá o discernimento, que nos dá entendimento, segundo a tradição cristã, é um pecado realmente sem... porque fala assim, se blasfemar contra o Pai e tal, tem perdão, mas se blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão. Qual é essa diferença entre, né, como é que vamos explicar essa diferença para uma pessoa leiga? O que é blasfemar, né, contra o Espírito Santo de Deus? O que seria isso? É você duvidar da existência de Deus. E duvidar que esse Espírito de Deus, porque... Deus é 3 em 1, é um Deus trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem uma função, que é o Paráclito. Ele tem a função de acender o nosso coração para que a gente possa viver essa realidade espiritual, né? Da Santíssima Trindade. E quando você não acredita nisso, né? Na presença do Espírito Santo na sua vida, você está morto espiritualmente. Por isso que é considerado E não tem perdão? Não teria um perdão aí? Segundo a igreja, não. Embora eu acredite que sim. Né? E como é que ficaria, por exemplo, a questão do suicida? Porque uma pessoa que tira a própria vida, ela está num estágio de sofrimento imparável, né? Sim. Como é que ficaria a salvação para um Eu suicida? acredito que sim. Eu já fiz exéquia lá no crematório da Vila Alpina de uma pessoa que se suicidou. E eu fiquei pensando, falei, caramba, só Deus sabe o que aquela pessoa estava passando a ponto de tirar a própria vida, né? Quem somos nós para julgar? Sim. Não é difícil? Muito difícil. Uma pessoa que se enforca, que dá um tiro na cabeça, ela chegou no limite, né? No limite que ela pôde suportar. Aí muitos vão falar, não tinha fé, falta de fé, pessoas que estão com depressão não têm fé. Não tem nada a ver. Cada pessoa tem um limite... Né? E a pessoa que se mata, só Deus sabe. É uma coisa muito entre Deus e a pessoa que cometeu. Vê Dimas, né? O bom ladrão. Sim. Estava pregado na cruz lá com Jesus. Na época de Jesus, só eram pregados os piores bandidos. Jesus não. Jesus precisava ser levantado no madeiro até para que a gente tivesse a nossa salvação. Mas lá no alto da cruz, Dimas se reconhece pecador, fala, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus dá uma resposta fantástica para ele. Ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Então, a nossa mente, como ela é pequena, ela não consegue entender a grandeza do amor de Deus, né? Revelado por Jesus na cruz. Um bandido ali que deve ter aprontado tanta coisa para estar lá na cruz. Mas no último momento se arrependeu. No último momento se arrependeu, reconheceu Jesus como Senhor, se reconheceu indigno de estar no céu, que ele falou, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele deve ter pensado assim, bom, eu não vou para o céu, mas se ele lembrar de mim lá, aí Jesus que prescruta até quantas pedras nós temos no nosso rim, fala para ele, em verdade hoje estarás comigo no paraíso. E veja, Dimas não passou pelos sacramentos. Não passou pelos sacramentos. Era um pagão, vamos Era um dizer pagão. assim. Ele não passou, ele não foi batizado. Exatamente. Conheceu... Não teve aquele rito. Mas para você ver o amor de Deus. Sim. Né? No último momento. Imagina quanto esse cara não aprontou, mas no último momento ele reconheceu que necessitava daquela graça de Deus. Perfeito. A mesma coisa eu acho que é com a pessoa que se suicida. É entre ela e Deus. Só ela vai saber o que ela pensou nos últimos segundos, e só Deus vai saber, só ela e Deus. E a gente às vezes julga, né? Fala, isso aí foi pro inferno, tirou a vida, não sei o quê. Judas se suicidou, você sabia disso? Sim, né? sim. Judas Iscariotes. Sim. E quem garante que ele também não está no céu? Ele se arrependeu do que ele fez, a ponto de se suicidar. A tormenta que ele passou. Não é verdade? Ele Sim. falou, puxa vida, se pendurou, ainda caiu, estourou as vísceras todas. É um estágio realmente de sofrimento bastante significativo. E aí quem somos nós para julgar Judas Iscariotes? Ele cumpriu o que tinha que fazer, né? Que foi entregar Jesus lá. Ele foi ganancioso por conta das 30 moedas, mas ele cumpriu aquilo. Ele entregou Jesus para que fosse... A parte dele no plano de salvação também foi bem sucedida, vamos dizer assim. De fato. Padre, agradeço aqui a presença, né? Vamos encerrar o podcast de hoje. Agradeço a sua paciência, esteve aqui conosco esse tempo todo, né? Espero que tenham gostado aqui do nosso bate-papo. Novamente, curta, compartilha, ativa o sininho, manda lá pro colega, manda pro grupo da família para ter aquele debate de domingo, né? Aquele debate gostoso, caloroso, né? Hoje foi um episódio bastante polêmico. Mas agradeço a presença do padre aqui, o bom humor. Agradeço a todo mundo e até a próxima.